Irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez no programa Ligue 0800. Eu estou aqui com muita alegria com a presença do pastor Pedro, o pastor Antônio Falcão, Amém. o pastor Elias, o pastor Cleverson. Amém. É uma honra tê-los aqui mais uma vez. Irmão, nós vamos começar hoje, nós vamos falar hoje, o tema é mais sobre famílias que ligam, ou o marido, ou a esposa, ou filhos, que ligam pedindo ajuda. E os pastores estavam comentando agora aqui que tem recebido muitas ligações de famílias. Então é importante as famílias que estão nos ouvindo, né, tem algum problema familiar, ligue 0800, porque o 0800 é um número que pode socorrer na hora de uma necessidade familiar, seja o esposo, seja a esposa, seja filhos. Nós temos visto aqui, contado, por isso esse programa, para que todos saibam que o Senhor ouve oração. E os pastores aqui, que são muito dedicados, têm nos contado, e têm contado agora para todos, as experiências, os resultados, as soluções do 0800. Então, assunto de família. Pastor Pedro, conta aí a sua experiência. A minha experiência é com a senhora. Uns 2 meses atrás ela ligou e, por intermédio de uma irmã que deu ela o link, e ela ligou, porque onde ela mora, aonde ela foi morar agora, não tem igreja. O único meio de manter uma comunhão com Deus é através dos cultos online, né? O culto que ela gosta que é da Maranata. E por uma tristeza dela, a televisão dela queimou, né? Teve um problema e não pôde solucionar. Então ela estava morando na fazenda, então o patrão chegou, viu ela triste, ela tem um casal de crianças, e a criança também é muito triste, que aquilo é o divertimento delas. Além do culto, mas as crianças também assistiu. E ela contou para ele a tristeza, aquilo que... Aí ele falou, não, você procura, vê se você acha, e fala que a gente vai ver o que a gente pode fazer para te ajudar. Ela falou assim, olha, eu tenho um cavalinho, né, das crianças, que é um cavalo de estimação, mas é dela, mas a gente até dá o cavalo, vende, para poder adquirir, para consertar, ou adquirir um outro aparelho, para que a gente possa assistir os cultos, as crianças possam ter o divertimento dela. Aí falou, não, tudo bem, deixa o cavalo que é das crianças, vamos dizer assim, um patrimônio delas, mas você vai procurar, ver o que você pode achar e nos fala. Aí ela foi na cidade, pegou a bicicleta, foi no centro da cidade e viu lá uma televisão de segunda mão, e ela voltou e ela agradou e tudo. Ela ligou pro patrão, o patrão pediu o endereço, ela deu o endereço, ele foi lá. Mas só que ele não foi no lugar onde ela havia ido, né? Que era um lugar que de consertar de televisão, era segunda mão, usado. Aí ele foi na loja, comprou uma grande, nova. Aí chegou lá na fazenda, na picape, aí chamou ela, falou assim, olha, eu trouxe a televisão para você, para suas crianças, e você pode pegar lá. Para surpresa dela, ela pensava que era uma televisão pequena, chegou lá, a televisão era quase do tamanho da carroceria da picape, né? E aquilo alegrou ela, porque ela disse assim, então agora eu vou poder continuar assistindo os cultos. Aí ela ligou, dando o retorno. Porque ela ligou, pediu oração, nós oramos e tudo, e ela ligou dando o retorno. Olha, pastor, o Senhor me deu uma bênção. A minha experiência é essa. E para nós também foi uma grande satisfação, foi muito edificante, porque não pelo fato de termos orado, mas pela fé dela, aquilo que ela colocou o coração de poder assistir os cultos, a única coisa que ela tinha para assistir os cultos, o Senhor abriu as portas e o nome do Senhor foi glorificado. Pastor Pedro, foi muito bom contar essa experiência da televisão,
Porque o seguinte, nós temos muitas pessoas que moram no interior do estado, na zona rural e longe das nossas igrejas presenciais. Então, o culto no YouTube ou nos canais de TV, que em alguns horários que a igreja tem, é a maneira de a pessoa participar do culto. Mas eu queria dizer agora que a igreja já tem uma TV no ar, né? Nós temos a TV no ar em caráter experimental. E em breve ela vai estar funcionando praticamente 24 horas. Então a TV da irmã, ela não vai servir só para assistir culto no YouTube, ela vai servir para acompanhar o canal da igreja. Na nova TV, né, na nova TV aberta, que é um programa que está saindo aí da TV aberta, e nós, a Igreja Cristã Maranata, vai estar nesse canal e já estamos lá em caráter experimental. Interessante que aquilo ali era o meio da família interagir com o Senhor, porque a única coisa que tinha para assistir culto, para interagir, para ter uma comunhão com o Espírito Santo, era através dos cultos online. Era a única coisa que eles tinham. Não tinha igreja onde ela mora, então aquilo era o meio de ligar ela ao Senhor. Isso tem sido uma bênção, né? Tem sido uma bênção. Pastor Antônio Falcão, o que nós temos hoje aí? Então, a minha experiência, né, que eu tenho aqui para transmitir é a respeito de uma jovem da nossa igreja, da cidade de Belo Horizonte. Desculpa, jovem não, a senhora. Uma jovem senhora. Jovem senhora. Ela faz faculdade de Direito e o professor de Direito Econômico chegou um dia na sala de aula e fez um comentário que o pai dele estava muito debilitado e internado no hospital. E pediu para que ela e os alunos orassem pelo pai. Em função daquela situação, ele muito preocupado. E ali foi confirmado que eles iam orar e essa jovem falou assim: eu vou te fazer um convite. Você ligar para o 0800 da Igreja Cristã Maranata. Ela se identificou como membro da igreja, passou o número para ele e ele ligou. Ele ligou e depois, poucos dias depois, né, o primeiro contato que ela teve, né, em sala de aula com ele depois desse determinado dia, né, ele fez o seguinte comentário para todos os alunos ouvir: eu liguei para o atendimento 0800 da Igreja Cristã Maranata. Ele foi até passado aqui para a Rádio Manaim, que era o contato que eles tinham, porque o telefone que nós atendemos lá é o 0800. Não tem como a pessoa interagir, né? Então essa aluna procurou um contato da Rádio Manaim e mandou até uma correspondência para o pastor Josias Júnior, e ele encaminhou para nós. E ela comentou que o professor chegou na sala de aula, né, e ele agradeceu pela indicação que a aluna ali passou para ele, por ter passado o número. Ele disse que ligou, está aqui escrito na correspondência. Foi muito bem atendido pelos pastores e que ele achou o trabalho muito interessante e que os pastores que atenderam a ele na ligação que ele fez foram muito gentis. O pai dele continua em tratamento, mas interessante que, né, aquela situação que leva a pessoa, né, a preocupação, né, e às vezes, né, fora do limite já não existia mais, porque o atendimento que ele teve consolou. A palavra que ele recebeu foi palavra de consolo, não foi simplesmente só orado por ele, mas foi dada uma palavra, foi contada experiência, né, foi lido um texto na palavra, aquilo ali confortou o coração dele. E no relato aqui, a aluna, ela comenta que foi um testemunho porque ele falou em todas as salas de aula. Está aqui o relato. Ele testemunhou em toda a sala de aula, né, o atendimento Maravilha. Que ele teve através, né, do 0800. Né? E ela disse aqui, porque foi ela que passou essa correspondência. Fiquei feliz com isso e estou passando para compartilhar, né, com todos vocês da Rádio Manaim e também pastores do atendimento 0800. Assim, pastor Antônio Falcão, nós vemos que não é só uma oração, né, como o pastor falou, né? É a continuidade, o compromisso que esses pastores têm com a pessoa que liga em querer ver a solução, né? Não mais que a pessoa, mas tanto quanto a pessoa, o pastor ora sabe que o Senhor ouve
e quer ver a solução, né? E que bênção o testemunho do pastor ali para a classe, para a sala de aula, né? Justamente, foi maravilhoso. Pastor Elias, conta uma experiência aí de atendimento. É como nós estamos falando acerca da família, né? Então, infelizmente, né, está tendo muitos conflitos familiares. E nós atendemos um rapaz até que ligou, e ele ligou assim, preocupado, né? Porque devido ao conflito que estava tendo dentro do lar, ele é a esposa, mas ele falou assim, eu já estava querendo, o desejo dele era deixar o lar, tudo. Mas ele ligou, porque ele olhou estava ouvindo nossa programação e viu, procurando, aí achou e ligou. Falou assim, olha, eu não tô satisfeito, né, com o meu lar, mas o que houve? Aí começou a contar, né, as histórias. Nisso eu fiquei acho que uma meia hora conversando com ele, né, sobre lar, sobre família. Ele entendeu. E na mesma hora que eu estava conversando, no momento que eu estava conversando, a esposa dele chegou. Eu ouvi no fundo, ela falou, oi amor, aí, chegou. Aí ela chegou. Aí ela, o que está acontecendo? Eu falei, não, eu estou, né, com o pastor lá do 0800. Aí ela falou, oi pastor. Eu falei, tudo bem. Aí eu falei assim, ele vai orar por mim. Aí, quer que eu ore por você? Quero. E nós oramos com eles, os dois. E ali eles ficaram satisfeitos. Ele falou assim, pastor, depois dessa conversa, depois dessa oração, resolveu. Sumiu tudo, não tem mais vontade de mais nada, tá tudo certinho. E ficaram bem. Assim, toda a conversa foi basicamente, foi vendo que ele já foi mudando pensamentos. E a oração depois, a palavra, ele falou, olha, é isso mesmo, eu entendi que é desse jeito mesmo. A gente contou, né, o cotidiano realmente de um casamento, tudo. Foi uma benção, né? E interessante que o Senhor está operando, né? Porque o pastor falando com a esposa chega, o Espírito Santo já operou ali e a bênção já veio na hora. Aí eu orei com os dois. Maravilha, né? E ela recebeu a oração. Se a gente fosse olhar, mas aconteceu isso, porque tá... Não, na hora ela falou com ele falou, estou falando pastor, vai orar. Vamos orar, orou. Imagina, né? Que bênção para a família. E a esposa chegar a ver o marido que estava ali pedindo oração, né? Isso é muito... Nesse momento aí de muito importante, né? Muitos lares assim que vivendo conflitos, vêm oram, me ligam, às vezes e a gente ora, e isso tem dado muitas bênçãos nos lares. Assim. Bênção. Pastor Cleverson, o que temos de experiência aí? Pai do Senhor, dentro do contexto aqui da família, né? Como que nós observamos a palavra de Deus se cumprindo, né? Em ti serão benditas, né? Todas as famílias da terra. As famílias que estão nos ouvindo, o Senhor tem sempre uma palavra, né, de socorro para nós, né? A providência dele. E a experiência que nós vamos trazer aqui é de um casal, né? Que estava com uma situação muito grave com a sua filha, que estava no hospital. E primeiro ligou o esposo, que ele tomou conhecimento, né, do nosso trabalho ali no Senhor, de oração pelas famílias. E o que ele recebeu da palavra inicial foi o seguinte: liga para lá, porque os pastores vão orar, tenha fé, né? E a fé é no Senhor Jesus, né? Porque ele que está à frente desse trabalho, né? E é ele que nos socorre nos momentos mais difíceis. E ali ele ligou, explicou a situação, né? Primeiro ele ligou. Olha, estou com a minha esposa no hospital, acompanhando a minha filha, e nós precisamos muito de oração porque ela nasceu com uma necessidade e precisa de socorro de Deus. Aí conversei com ele e orei, né, por aquela situação que eles estavam passando. E diante daquela oração ali, ele se acalmou, né? E ele até falou, olha, agora espero que o Senhor, né, Deus venha abençoar a minha esposa que está lá, né, no hospital. E assim encerramos aquele primeiro contato ali. Depois de cerca de 15 minutos, ligou uma outra senhora, né? E aí ela começou a contar a situação dela e eu perguntei a ela, por acaso o nome do seu esposo é tal? Aí ela falou, sim. Aí eu falei assim, olha, ele acabou de ligar para cá. Acabou de ligar para cá. Maravilha. E nós estamos vendo como que Deus já está agindo. Vocês estão tomando conhecimento desse trabalho. E ela falou, olha, eu estou aqui
já tem aproximadamente 3 meses com a situação da minha filha. E ela pontuou uma coisa que nós vamos falar aqui, como que Deus conhece muito bem as nossas vidas, né? Ela diz assim: todos os dias eu estou chorando. Eu choro muito por essa situação, já tem tanto tempo que nós estamos aqui. E eu conversei com ela ali e falei assim: olha, nós vamos orar, assim como eu orei para o seu esposo, e agora você está ligando, nós vamos orar. Confia no Senhor, que o Senhor vai dar a vitória para vocês. Nós vamos orar. Aí eu orei e logo após eu abri a palavra, né? A palavra e a experiência que ela estava chorando há 3 meses, há cerca de 3 meses, né? E o Senhor Jesus falou com ela de uma forma muito maravilhosa, que nós vamos trazer aqui, quando nós abrimos a palavra em Lucas capítulo 7, o versículo 37 em diante. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugou-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungindo-lhes com o unguento. Então, eu falei com ela: tá vendo como é que o Senhor Jesus conhece? Você é esta mulher que está chorando, e ele está falando aqui na palavra de uma mulher que buscou ele chorando. Aos pés do Senhor, né? Aos pés do Senhor. Quando nós estamos aos pés do Senhor, o Senhor vem em socorro pela nossa família. E a experiência para eles ali foi maravilhosa, e essas experiências têm sido um marco para nós ali com esse trabalho, porque o Senhor tem socorrido as famílias quando nós estamos aos pés dele, em oração. Que bênção. Hoje, pode falar? É interessante, né? Dentro desse contexto de família, nós estávamos até conversando aqui antes, que as necessidades, elas não param, né? Às vezes é na vida de um filho, depois na vida do esposo, da esposa, às vezes na situação profissional, de saúde, né? Mas assim, está acontecendo muito ali. Nós estávamos até compartilhando, né, um pouco antes aqui, nós estávamos compartilhando entre nós, falando até dessa continuidade. A pessoa, ela viu uma situação sendo resolvida, ela ligou, depois ela liga novamente, porque a necessidade já é outra, mas primeiro ela fala daquela experiência que ela teve no atendimento anterior. Pastor, o senhor lembra de mim? Eu liguei, né, devido àquela situação relacionada ao meu esposo que estava desempregado. Então, eu estou com outra necessidade, mas eu gostaria, né, de relatar, né, que o Senhor nos abençoou de uma forma muito especial. Eu fico até constrangida em estar ligando para pedir por outro motivo, né, porque, né, eu fui abençoado pelo Senhor. Eu falei: não, nós vamos glorificar o Senhor, mas nós vamos orar, porque as necessidades, elas vão continuar, né? Mas o que eu vejo interessante nisso tudo é a fé, né? A pessoa recebeu um benefício através da oração, alcançou a bênção do Senhor, e ela liga novamente porque ela sabe que o Senhor, né, sempre vai estar pronto para socorrer, né? É muito interessante essa experiência, né, que as famílias estão tendo e que nós também estamos tendo. Entendeu? O Senhor não é um Senhor de uma bênção só, né? Justamente. E ela sabia disso, soube disso, né? Sabe disso, né? Justamente. Então, eu sempre falo dos 10 leprosos que foram curados. Só um voltou para agradecer, né? Porque ele sabia que Deus não é um Deus de uma bênção só, né? Os outros lá tiveram a bênção e não quiseram mais saber do Senhor, né? Mas aquele ali, não só o de gratidão, mas também saber que o Senhor, ele vai abençoar tudo que a gente necessita. Então, fica à vontade. O detalhe importante que a gente percebe nesse atendimento é que as pessoas, elas não veem nós só como oradores, né? Eu passo, vou orar, vou ligar para ele, porque o pastor só vou orar. Há poucos dias uma jovem ligou e ela me perguntou, eu atendi, ela me perguntou: pastor, o senhor só vai orar? Eu falei: bom, aqui é um canal para orarmos, pela necessidade das pessoas. Ela falou: não, porque eu gostaria que o senhor me ouvisse. Eu falei: não, nós estamos aqui para ouvir. Antes de orar, eu vou te ouvir
E naquilo que nós pudermos, naquilo que nós entendemos, nós vamos também orientar, vamos aconselhar, vamos conversar, vou compartilhar com você as minhas experiências para chegarmos no objetivo maior, que é atingir aquilo que você deseja. Então as pessoas ligam para lá, ela não quer só que oremos, ela quer também que a gente ouça as suas necessidades, aquilo que elas estão passando, e elas querem dividir aquilo com a gente. E tem sido uma bênção para nós. Glória a Deus. Amém. Esse programa, nosso tempo já encerrou, e essa experiência que o pastor Pedro comentou aqui é importante para que saibam, né, que os pastores, pastor que é pastor sabe ouvir, né? Ele vai ouvir a sua história, a sua necessidade, aquilo que lhe angustia. Hoje, o nosso programa de hoje o tema foi famílias que ligam, procurando solução, procurando do Senhor uma bênção, a solução para a família, e os pastores ouvem a história de cada um, a necessidade de cada um, oram, e o que nós estamos trazendo aqui são já o retorno da solução. E nós estávamos ouvindo antes, né, pastor Antônio Falcão falou que nós estávamos conversando um pouco antes, pastor Elias, que muitas pessoas estão ligando para agradecer, né? E isso é importante, dar esse retorno, porque isso mostra que o Senhor tem operado, e até nós podemos contar aqui, sem expor ninguém, como sempre falamos, né? Mas para que todos saibam as grandes vitórias que o Senhor tem dado no Ligue 0800. O número 0800 está aqui, 0800 707 3076. É um número para que as famílias que tenham uma necessidade liguem, vão ser ouvidas, vão ser atendidas, vai ser orado pela sua vida, pela sua família, e o Senhor vai dar a solução. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos.